Hoje no Empresários de Sucesso TV nós vamos conversar com Ottoni Rosa Filho e André Cunha Rosa. Eles são engenheiros agrônomos e também diretores fundadores da Biotrigo Genética. Sejam muito bem-vindos. Olá, Daniel. Para começar, bem-vindos. Ottoni, para começar, o que a Biotrigo Genética faz, como e quando ela foi fundada? A Biotrigo é uma empresa de desenvolvimento de cultivares de trigo. Nós criamos as cultivares que o agricultor brasileiro planta e depois vai chegar à mesa do consumidor. A empresa, fundada em 2012, conta com um germoplasma com 30 anos de desenvolvimento genético e bastante participação no mercado hoje. Legal. André, eu queria que você contasse um pouquinho sobre as pesquisas para melhorar o material genético. Conta para a gente os grandes desafios desses estudos e como as pesquisas em trigo acabaram evoluindo. Olha, a gente tem muitos desafios na pesquisa genética e um dos principais foi qualidade. O Brasil, até 30 anos atrás, focava somente em rendimento e com a abertura do mercado e livre mercado, se tratou, então, nesse período de evoluir. E hoje, depois de 30 anos, outros países demoraram 100 anos para fazer isso. Nós, em 30 anos, conseguimos oferecer hoje trigos com uma qualidade tão boa quanto o trigo que vem de fora. Isso permite, então, que a indústria nacional use muito bem o trigo nacional. Tem um caminho para evoluir ainda. E também se evoluiu muito em rendimento, se colhia 1.500 quilos, hoje se colhe 3, 4, tem produtores colhendo 6 toneladas. Então, é uma caminhada muito bonita e temos ainda um bom caminho para frente para conseguir que se possa importar menos, que o Brasil ainda importa metade do que consome, tem um grande desafio em termos de volume ainda por à frente, que estamos prontos para encarar. Ottoni, a pesquisa exige muito investimento em inovação, tecnologia, capacitação e também intercâmbio de conhecimentos. Conta pra gente como a empresa de vocês tem encarado esses elementos quando falamos de pesquisas. Bom, Daniel, assim como o agricultor, ele precisa de cada vez mais conhecimento, a pesquisa é mais conhecimento ainda. E esse conhecimento, às vezes, é na área do, vamos dizer, DNA, que seria a área marcadores moleculares, biotecnologia, genômica, que é algo que a gente está realmente investindo, porque são ferramentas que, vamos dizer, turbinam o melhoramento genético. E tem um outro lado também, que é a parte de campo. A gente ter os equipamentos para fazer a experimentação a campo na forma mais assim precisa e com os resultados mais rápidos para tudo andar rápido, que isso é algo muito importante dentro do melhoramento, tu avançar rápido. E conhecimento, sempre tem coisa nova para aprender. Sempre a gente tem que estar procurando coisas novas e novas parcerias sempre. Daniel. Legal. André, nos últimos 40 anos, o Brasil saiu da condição de importador de alimentos para se tornar um grande provedor para o mundo. Agora, qual é o patamar produtivo de trigo que o Brasil pode alcançar? Conta para a gente também quais são os fatores que ainda acabam limitando o crescimento. Olha, muito boa a tua pergunta. O patamar que a gente pode alcançar, a gente acredita que o Brasil possa alcançar a autossuficiência. Mas isso é um desafio importante, né? A gente já conseguiu em soja, em milho, passar muito disso, como se colocou, exportadores importantes. No trigo, a gente tem a produção muito concentrada hoje no sul do país e não temos a logística para levar isso até o Nordeste ou outros mercados dentro do país que estão distantes do sul. Então, algumas alternativas são produção no Cerrado, que é mais próxima, também melhorar essa logística de colocar lá no Cerrado via embarcações ou via ferrovia, mas também há coisas muito mais simples e baratas, como desoneração tributária. Às vezes, um estado ao lado do outro, um tem produção
e o outro tem pouca, e por razões tributárias não se viabiliza que essa produção de um estado vá para o outro. Então, há uma série de fatores que dependem mais do governo e do que das instituições privadas de melhoramento, como é o nosso caso, mas que sim possibilitariam que o Brasil pudesse chegar nesse patamar da autossuficiência num período de 5 anos, vamos dizer assim. Não seria impossível de se pensar nisso. Ô Tony, vamos falar um pouquinho de futuro. Conta pra gente quais são as expectativas para o negócio de vocês. Por acaso, há pretensões de expansão para outros mercados e assim tornar mais viável o cultivo de trigo em outras regiões, como bem citou o André há pouco? Daniel, nós acreditamos que haverá uma expansão do trigo ainda aqui no Sul, por razões de mercado e por razões agronômicas. Vai haver uma expansão, vamos dizer, orgânica desse trigo, vai aumentar aos poucos, mas o Cerrado pode ter uma expansão bastante importante em termos de país, porque é um local que já entrou, já tem soja, tem áreas com altitude boa e tem possibilidade de realmente ser uma expansão importante. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu acho que a gente tem que olhar é uma expansão pelo lado da qualidade. O consumidor está cada vez querendo coisas melhores, coisas diferentes. Então, os mercados de nicho estão desenvolvendo. Um exemplo, por exemplo, o trigo integral. São coisas que estão crescendo, o consumidor está mudando. E, para isso, obviamente, tem que haver uma mudança na parte da produção desse trigo. Então, são várias coisas que podem agregar valor à cadeia do trigo como um todo, que inicia lá no melhoramento, passa pelo agricultor, o moinho para chegar no consumidor. Então, a gente vê que vai haver uma expansão importante para o trigo no Brasil. Perfeito, gostei muito da entrevista, parabéns pelo trabalho e boa sorte para vocês. Agradeço muito, Daniel. Obrigado. Eu conversei com o Tony Rosa Filho e André Cunha Rosa. Eles são engenheiros agrônomos e também diretores fundadores da Biotrigo Genética. Empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade.